Bem, amigos, dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, vocês estão lembrados, nós vimos sobre fluido vital, a separação, né? Falando sobre a vida e a morte, e hoje é inteligência e instinto. É um tema fascinante, é um tema maravilhoso. E a primeira pergunta de hoje, Kardec fez a questão 7.1, a inteligência é um atributo do princípio vital? Nós já vimos que o fluido vital não é o que dá inteligência às coisas. Fluido vital é um tipo de matéria, é oriundo da matéria elementar primitiva, que é o fluido cósmico universal. O fluido vital, fluido da vida, é aquele que faz com que os seres orgânicos tenham vida. A vida se manifeste ali, mas não a inteligência. Então, por exemplo, quando pergunta a inteligência é um atributo do princípio vital, a resposta é não, pois as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Então você pega uma planta, ela tem um fluido vital, porque ela tem vida, mas ela não tem inteligência. A inteligência é um atributo do espírito, não do fluido vital. O fluido vital se manifesta em todos os corpos orgânicos, tenha ele inteligência ou não tenha. Nós, seres humanos, temos fluido vital e inteligência. A planta tem o fluido vital, mas não tem a inteligência. Então, não é a inteligência oriunda ou originária do fluido vital, e sim do espírito imortal que nós somos, né? Kardec faz um comentário aqui, onde ele diz, a partir do pensamento dos espíritos, de que é precisa a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Então, se a matéria não tiver um espírito, ele pode ter até uma energia vital, por algum tempo, mas não terá inteligência. Para que algo ou um corpo orgânico tenha inteligência, é preciso que haja um espírito vinculado ali. Comentário de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. A inteligência é o que concede a consciência da existência da criatura. É que dá à pessoa a noção da sua individualidade. Isso é fruto da inteligência. Bem como estabelece a nossa relação com o mundo exterior e até mesmo o roteiro do livre-arbítrio. Né? É a inteligência que vai dando a gente cada vez mais a consciência de nós mesmos e que dá a gente o poder de decisão. Vamos ver na questão seguinte, 72, qual a fonte da inteligência? Perguntou Allan Kardec. Resposta, já o dissemos, a inteligência universal. Ou seja, todos os espíritos vieram de quem? De Deus. E Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Toda inteligência originou-se da divindade. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal? E aí os espíritos responderam, isso é apenas uma comparação, mas não é uma resposta verdadeira, de fato. Para nós, esse é um tipo de questão que ainda precisaremos evoluir para conseguir compreender como Deus produziu a nossa inteligência. Olha como os espíritos concluíram essa resposta. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. A doutrina espírita é uma doutrina progressiva. Veja que os espíritos colocaram com muita propriedade. Por enquanto, essa é uma das questões que nós não alcançamos. Como Deus faz os espíritos? Como Deus desencadeia a inteligência? Isso está muito além da nossa capacidade atual. Porém, é muito distinta a resposta. A inteligência pertence ao espírito. O fluido vital é a energia que gera vida no organismo, sem gerar inteligência. Tem uma pergunta aqui sobre instinto. O instinto é independente da inteligência? Resposta, não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele, pelos instintos, ou pelo instinto, que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto é o rudimento da inteligência. Está na base da inteligência. E o instinto, ele desencadeia uma espécie de automatismo. Por exemplo, em seres como os animais, que têm
rudimento da inteligência. Esta inteligência rudimentar nos animais é que leva os animais, a buscar, por exemplo, sobrevivência, sentir fome, buscar comida, a reproduzir-se. Porém, os animais, por não terem a razão e por não terem um pensamento contínuo, não têm, portanto, o chamado livre-arbítrio, que origina a lei de causa e efeito, que produz o compromisso moral da criatura. Então, todos nós temos a inteligência contínua, nós seres humanos, e temos instinto. O instinto faz parte da nossa vida e nunca deixará de fazer. Desde que a gente começou a nossa evolução, o instinto foi preparando a base da nossa capacidade de raciocínio e permanece conosco ao longo da nossa evolução. Veja só, pode-se estabelecer, pergunta Allan Kardec na questão 74, pode-se estabelecer um limite entre instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa outra? Instinto e inteligência? Resposta: não, porque muitas vezes se confundem. Mas se pode distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Quer ver uma coisa? Em nós, seres humanos, como é que você pode saber que isso é da inteligência desenvolvida, contínua, ou aquela atitude é do instinto? Muito simples. Você está no local e de repente ouve um estrondo. E ao ouvir o estrondo você corre. Isso é instinto. É um instinto de sobrevivência. Numa espécie de automatismo. Isso é instintivo. A própria questão da sexualidade é instinto também. Você pode ser estimulado sexualmente e agir por impulso no momento do instinto da sexualidade, que faz parte do instinto de preservação da espécie, da multiplicação da espécie. Isso vem desde os reinos inferiores, por onde o princípio espiritual viajou. Questão 75. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Veja só, a pergunta de Kardec é: à medida que a gente se desenvolve intelectualmente, o instinto diminui? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Veja que ele não diz que só conduz ao bem. Ele pode conduzir ao bem. O instinto, inclusive, quase sempre, dizem os espíritos, nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Porque, como é algo que está no automatismo, o instinto, por exemplo, você sente fome, você tem um impulso para se alimentar. Então, quase sempre, ele vai conduzindo e guiando até com segurança as pessoas. É claro que quando nos tornamos seres humanos, já somos detentores do poder de escolha. E é a partir do poder de escolha que a gente vai aprendendo a ter liberdade. Não passamos a ser apenas guiado pela natureza, mas passamos a fazer escolhas. Olha só a pergunta 75A. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Comentário de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre instantâneas as suas manifestações, ao passo que da inteligência resulta de uma combinação e de um ato deliberado. Ou seja, a gente para, reflete, maquina, estabelece para onde a gente quer ir e determina para onde vai. Isso é a razão, é a inteligência com livre-arbítrio. O instinto segue leis da natureza, segue impulsos. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, o instinto se alia à vontade e à liberdade. Então nós somos um complexo. A inteligência, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai desenvolvendo a razão, nós vamos associando
o instinto, que se depura também, embora continue sendo uma inteligência rudimentar, junto com a vontade. Com a razão você tem vontade. Eu paro e tenho vontade de conseguir tal coisa. Eu tenho vontade de melhorar em tal aspecto. E junto a isso eu tenho a liberdade de buscar a melhoria. Então, já é um processo mais complexo, mas o instinto está sempre acompanhando a nossa inteligência. Então, para encerrar, o que é que nós vimos? A inteligência independe do fluido vital. O fluido vital é para gerar vida nos órgãos, tá? Em seres orgânicos. Como exemplo, a planta tem fluido vital, mas não pensa. O instinto e a inteligência, o instinto é uma inteligência rudimentar, que vem desde os primórdios, quando nós começamos a nossa trajetória, por exemplo, humana. O instinto serviu como sendo o rudimento, a preparação da inteligência, levando-nos à sobrevivência imprescindível e necessária. E com a razão, com o desenvolvimento da inteligência, alcançamos a razão. A razão nos dá o poder de escolha. A razão alimenta o livre-arbítrio, a liberdade nossa de escolher este ou aquele caminho. Portanto, isso está perfeitamente delineado nesse estudo nosso sobre instinto e inteligência. Espero que tenha ficado claro para os nossos amigos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar a pergunta para o nosso canal no YouTube, aqui no canal, que a gente vai procurar tirando as dúvidas na medida do possível. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar, aí agora vamos sair dessa parte, que eu sei que é um tanto quanto árida, né? Essa parte que a gente estava estudando. Mas vamos começar a ver sobre a origem e a natureza dos espíritos. Um grande abraço e muita paz a todos.